Os irmãos podem abrir aí em Gênesis capítulo 22, né? Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8, ou melhor, até o versículo 10 e 11, né? Até o versículo 11. Uma palavra muito significante, muito importante, porque ela fala de fé, de certeza, de esperança. Ela fala muita coisa para a nossa vida, para nós aprendermos, né? Esse moço, ele recebeu do Criador essa incumbência, né? E ele disse. Então nós vemos aqui, Yahweh manda Abraão matar seu filho, Isaac. A palavra difícil é matar. Yahweh mandou matar seu filho, Abraão matar seu filho. Será que Yahweh mandou matar mesmo seu filho? Interessante que nós vemos lá atrás, né, que Abraão teve uma promessa do Criador: eu vou te dar um filho, Abraão, de ti nascerá um filho. E a nossa história fala que Abraão recebeu essa bênção, né? O Criador, ele dá a bênção e não tira a bênção, né, irmão? Ele dá a bênção, não tira a bênção de ninguém, né? E aqui está parecendo que Yahweh estava tomando de volta a bênção de Abraão. Mas não foi bem assim, né, irmão? Nós vemos na história aqui. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou, também não é a palavra certa, tentou a Abraão, ele disse, eis-me aqui. Então Abraão, ele recebeu do Criador uma ordenança. Ele disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e amaldou, quer dizer, carregou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaac, seu filho, e ofereceu, e pendeu lenhas para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Yahweh lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse a Abraão a seu moço: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Então nós temos aqui uma atitude de fé de Abraão, né? Ele disse que eu vou até ali adorar e voltarei, eu e o moço. Já estava usando a fé, né, irmão? Já usando a certeza, a esperança de ver seu filho, mesmo sabendo que o Criador mandou matá-lo, né? Mas ele sabia que o Criador não ia fazer isso, né? O Criador não ia tirar dele essa bênção que ele deu para ele, né? Que é o filho único, né? Ele disse a Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha e o holocausto, e pô-los sobre Isaac, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então Isaac e Abraão, seu pai,
e disse: meu pai. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aqui entra mais uma atitude de fé, né? Ele disse a Abraão: Yahvé proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar de onde, lugar que Yahvé lhe dissera, e edificou ali Abraão um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo de Yahvé lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Yahvé e não lhe negaste o teu filho, o teu único filho. Aleluia. Então, irmão, Louvado seja teu nome. Esse capítulo é um exemplo de fé, né, que esse moço nos deu, né, Abraão? Um exemplo de esperança no nosso Criador. Nós podemos estar tranquilos quando o Yahvé mandar nós fazer qualquer coisa, né? Porque nós sabemos que o nosso Criador não falha, né? Aquilo que Ele nos dá, nos promete, nos dá, Ele dá e não atira de volta. Aleluia. Ele sabia, Abraão sabia que o Criador jamais ia tirar dele aquela bênção que Ele deu lá no passado, que era o seu filho, seu único filho, né? Assim, da mesma forma, o Criador não vai tirar nunca de nós nós nunca vamos perder a luz de vista, porque Ele nunca vai nos deixar sozinho, como o nosso irmão acabou de dizer aqui, órfão, né? E acontece que esse moço, ele teve tanta fé também como seu pai, quando ele disse: pai, mas aqui está o cutelo, está o fogo, está a lenha, e onde está o cordeiro? Olha, o cordeiro, o Criador vai prover para você, né? E assim realmente aconteceu. Se não fosse a fé de Abraão, se não fosse a confiança que Abraão tinha no seu Criador, ele jamais faria aquilo. Eu vou matar o meu filho. O Criador mandou matar o meu filho, vou matar meu único filho. Eu seria um assassino, né? Fazer isso, matar meu próprio filho, minha própria bênção. Mas ele sabia que quem prometeu para ele, deu para ele aquela bênção, jamais ia tirar dele, né? Aleluia. Ele sabia que o Criador não ia falhar para com ele. Eu acho interessante, mas isso é a confiança que aqueles homens como Abraão tinham no seu Criador, o conhecimento que eles conheciam muito o Criador, a intimidade que eles tinham com o Criador, né, irmão? Nós precisamos ter também essa intimidade com o nosso Criador. Temos que ter essa certeza, né? E é engraçado que na hora que qualquer coisa que nós pedimos, a primeira coisa que vem é um sintoma de medo, um sintoma de dúvida. Isso não pode acontecer, né, irmãos? Porque nós servimos um Criador que não é como uma pessoa que promete e não cumpre, né? Ou que dá e depois toma, né? O Criador não é assim, né? E aqui nós vemos que ele foi com tanta confiança que ele disse para o seu moço, para aqueles que estavam com ele: olha, vocês ficam aqui com a lenha, com o jumento, né? Eu e o rapaz, nós vamos subir até ali no monte, onde o Criador nos mostrou, e vamos oferecer a Ele o nosso culto, né? Como nós estamos oferecendo aqui, nosso louvor, nós vamos adorá-lo, vamos servi-lo, e nós vamos retornar para você.
Que fé, né? Que confiança que ele teve, né? Aleluia. No seu Criador. E nós precisamos continuar tendo essa fé também. Verdade. Né? Foi dito aqui também no culto, aqui no início do culto, que nós estamos aqui hoje, pode ser o último culto, né? Pode ser o último momento de cada um de nós, ou de nós todos, né? Porque pode acontecer que o Criador mandar seu filho, acabou, não vai ter mais culto maior, eu quero aquele povo tudo comigo aqui no paraíso. Aleluia. 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 Louvado seja teu nome. Hoje aqui no paraíso comigo. Aleluia. E a Roxa disse para aqueles ladrões, ela falou, não, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, né? E quem sabe hoje pode ser esse dia, né? Quem sabe que depois desse culto, pode nós sair naquelas portas, acontece a trompeta soar, né? Aleluia. E a Roxa chamar a tua igreja para estar com ele para sempre, né? E Abraão, ele teve então essa fé maravilhosa. E engraçado que ele disse para o seu filho que estava curioso, pai, mas eu estou vendo a lenha, eu estou vendo fogo, eu não estou vendo o cordeiro, né? Ah, mas calma, meu filho, tranquilo, fica tranquilo. O Criador, o Pai, vai prover para você o cordeiro. E nós vimos no final da história, porque eu não vou ler toda a história, que os irmãos já conhecem, que realmente o cordeiro apareceu, né, mano? Aleluia. No meio da cipozama ali no mato, e ele pôde então ser oferecido no lugar de Isaac. Assim como Yahushua foi oferecido no lugar para nós, né? Cumpriu todo o pecado que nós tínhamos, né? Pagou ali na cruz, no madeiro, os nossos pecados, as nossas culpas, como está escrito lá em Romanos capítulo 8, agora nenhuma condenação há para vós. Olha, irmãos, imagina como que esse versículo também é precioso. Agora nenhuma condenação há para vós, né? Que não ando mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. O que nós não podemos fazer é andar só na matéria, só confiando na matéria, né? Mas confiar no Espírito. Como o irmão disse, que o Criador, ele enviou o Consolador para estar conosco, que não deixou nós sozinhos. Nós vimos aqui, nós estamos reunidos em um pequeno grupo, na verdade, mas somos grandes aqui dentro, porque temos aqui a presença do Pai, do Filho, né? Ou seja, o mesmo Pai, o mesmo Filho, e seus anjos, né? Que estão aqui, né? Nos agraciando com a sua presença. E nós sabemos que não é em vão a nossa vida aqui, nenhum domingo, né? E que nós temos o dever de adorar, como Abraão teve o dever, meu pai falava, você vai lá no monte, leva seu filho para me oferecer. E então Abraão sabia, eu tenho que ir lá oferecer meu culto, eu tenho que ir lá adorar o Criador, eu tenho que ir lá adorar. Aí ele foi com seu filho, né, e levou. Mas o cordeiro já estava preparado, o Criador já tinha preparado o cordeiro, né, para ser imolado no lugar. Tanto é que na hora que ele pegou o cutelo, como diz aqui, que ele ia imolar seu filho, amarrou ele. É interessante isso, que ele tem tanta fé, o moço também, que era para ele correr, né? Era para ele sair na canela, vazado. E eu vou morrer? Que isso? Né? Mas ele teve fé, ele foi até as últimas consequências. Porque ele tinha um objetivo na vida, né? Ele tinha uma esperança, ele tinha uma certeza que ele não ia morrer, né? Ou que ele morresse, mas o Criador, o dono da vida, o Senhor da vida, estaria ali para libertar, livrá-lo da morte, né? Aí, o que ele fez? Ele ficou tranquilo. Na hora que ele deitou sobre a lenha, imagina esse moço deitado sobre a lenha, e já com o cutelo já arcado sobre o seu pescoço, né? Cutelo, não sei se os irmãos conhecem, eu conheço ele, que é um negócio que eles usam para cortar arroz, né? Um gancho que puxa e já era, né? E Abraão levantou aquilo e já ia puxar quando o anjo brandou do alto céu, né? Que está escrito na história, né? E não, Abraão, não faça isso. Hoje eu sei que você tem fé. Hoje eu sei que você tem esperança. Hoje eu sei que você crê em mim, né?
e não deixou esse ato acontecer, né? E livrou, então, e colocou um cordeiro no lugar, né? De seu filho, proveu, como diz, proveu para ele um cordeiro, né? Imagina hoje, se nós não tivéssemos esse cordeiro maravilhoso, né? Que é a roxa em nossa vida, nós estávamos perdidos, tudo seria em vão, né, irmão? A nossa vida física, ela praticamente já é em vão. Porque você vive tantas vaidades na vida, chega um momento que a vida vai deixar de existir, a vida física, né? Vai deixar de existir. Mas a nossa vida, ela continua em arroxo, porque Ele é o nosso cordeiro vivo, né? Para nós vivermos para sempre. E a Deus abençoe os irmãos, e eu fico por aqui. Eu acredito que os irmãos vão meditar mais nessa palavra, que deve ser em cada